suicídio em massa dos membros da seita Templo do Povo e o assassinato de um deputado e 3 jornalistas americanos da Guiana chocaram o mundo esta semana e especialmente os Estados Unidos. As primeiras informações chegadas da Guiana diziam que 400 pessoas tinham morrido. Na sexta-feira à tarde, entretanto, o exército americano descobriu mais 365 corpos. E à noite do mesmo dia, o total chegava a mais de 900. Homens, mulheres e crianças. Tudo começou quando o deputado Leo Ryan, da Califórnia, atendendo a pedido de um amigo e de vários correligionários, decidiu ir à Guiana investigar a seita Templo do Povo e as acusações de que seu líder e fundador, o reverendo Jim Jones, estava mantendo cativas várias pessoas que queriam deixar a seita e regressar aos Estados Unidos. O deputado Ryan chegou à Guiana com seus assessores, vários jornalistas e os advogados da seita nos Estados Unidos, Mark Lane e Charles Gary. Na sexta-feira, a comitiva conseguiu visitar Jonestown, a comunidade que o fundador do Templo do Povo, Jim Jones, chamava de Terra Prometida, o paraíso na Terra, onde todos eram iguais, acreditavam em Deus e no próximo. A primeira impressão do deputado Ryan foi boa. Brancos e negros vivendo juntos e felizes, crianças brincando e uma creche bem administrada. Música e dança, e os adeptos de Jim Jones, como esta moça, afirmando que não estavam ali contra a sua vontade e que se sentiam felizes. O deputado Ryan chegou a dar a entender que tudo estava bem em Jonestown. Depois de conversar com vocês, concluí que para alguns que estão aqui, isto é a melhor coisa que já aconteceu em suas vidas. Algumas horas depois, o deputado e os jornalistas começaram a perceber que a recepção tinha sido cuidadosamente planejada. O correspondente Dan Harris, da NBC, recebeu um bilhete de um membro da seita, Burn Gorsley, dizendo que queria sair de Jonestown. Jones respondeu: "Este homem quer deixar seu filho aqui. Se Jonestown não é um bom lugar, por que ele quer deixar o filho aqui?" De qualquer maneira, disse o repórter Dan Harris, este homem faz parte do seu grupo. E a resposta de Jones: "Algumas pessoas gostam de fazer este jogo, meu amigo. E mentem, e mentem. E o que eu vou fazer com os mentirosos? Olha, por que vocês não vão embora daqui? Por favor, vão embora. Nós não aborrecemos ninguém. Quem quiser ir embora, que vá. Ninguém tem problemas de sair daqui. Tem gente que gosta de publicidade. Eu não gosto." A fisionomia de Jim Jones mudou completamente. E ele ironizava sobre a maneira como Harris e os outros contariam a história do Templo do Povo na televisão e nos jornais. O problema surgiu quando a comitiva se preparava para seguir rumo ao aeroporto. Um membro da seita tentou esfaquear o deputado. Ryan, com a camisa suja de sangue, diz ao repórter Dan Harris que o atacante quase o matou. Tudo isso aconteceu pouco antes da emboscada no aeroporto. O repórter Lucas Mendes, que desde terça-feira se encontra na Guiana, narra em detalhes a tragédia de Jonestown. 5 pessoas morreram. O deputado, 3 jornalistas e Patricia Parks, nora de Edith Parks. Edith correu para a selva. Um avião conseguiu decolar. Jim Jones tinha planejado eliminar toda a comitiva, inclusive os adeptos rebeldes. Edith Parks, uma adepta que estava deixando Jonestown com 5 parentes, foi testemunha da emboscada. Estávamos no aeroporto e recebemos instruções para entrar no avião. Minha família entrou primeiro, com 3 ou 4 passageiros. Apareceu então um trator, puxando um trailer, vindo rápido em nossa direção. Os homens saíram de dentro dele e começaram a disparar. Mataram minha nora, que já estava dentro do avião. O deputado ainda não tinha entrado, nem os jornalistas. Depois, os homens foram para o outro lado do avião e começaram a matar o deputado e os jornalistas. Mas o plano original era diferente. Larry Layton mataria o piloto durante o voo de volta e se suicidaria, caindo com o avião na selva, matando todos os passageiros. Jim Jones talvez nem tenha ficado sabendo que o plano original falhou, pois pouco depois da partida da comitiva de Jonestown, ele mandou reunir toda a comunidade no pavilhão central.
Eu estava lá quando Jim Jones estava dando as ordens ao povo para tomar o veneno. Ele dizia que a gente devia beber depressa, antes da chegada da Guarda Nacional da Guiana. Se eles nos pegassem vivos, seríamos torturados, castrados e assassinados. Jim Jones dizia que antes dele morrer, ele queria ter certeza que todos estaríamos mortos e salvos da Guarda Nacional. Odell Rhodes estava lá. Ele viu o início da tragédia. Escapou porque a enfermeira pediu a ele que fosse buscar o estetoscópio na enfermaria. Ele não voltou. A primeira pessoa que se levantou para tomar o veneno era uma jovem mãe. Devia ter uns 27 anos. E ela tinha um bebê. O bebê devia ter 1 ano e meio. Ela deu o veneno para o bebê primeiro e tomou o dela em seguida. Depois ela saiu e sentou-se na grama, esperando o veneno fazer efeito. Era difícil acreditar. Eu podia entender os mais velhos cometendo suicídio, mas não entendia como os jovens estavam fazendo aquilo. Ela não foi forçada. Eu vi muita gente subindo sem ser forçada. Isso foi no começo de tudo. Os primeiros foram os bebês e as crianças. Eles eram levados pelos próprios pais. Até o momento que eu vi, as pessoas estavam indo sem serem forçadas. O fanático americano que levou mais de 900 pessoas ao suicídio na Guiana começou a organizar a sua seita, o Templo do Povo, na década dos 50, na região rural de Indiana. Segundo seus parentes e amigos, Jones era um homem sensível que gostava de animais e sempre quis ter sua própria igreja. Em 1960, Jones disse ter tido uma visão de uma explosão nuclear, de uma revolução fascista e de uma guerra contra os negros nos Estados Unidos. Por isto, mudou-se para o Brasil, vivendo em Belo Horizonte quase 1 ano. Pouco depois de sua volta, ele já tinha mais de 1000 seguidores e com eles fixou-se no norte da Califórnia, que considerava uma região segura. Foi ali que Jim Jones e sua seita, o Templo do Povo, cresceram e se transformaram numa poderosa força política, econômica e religiosa. Realmente, disse Jones nesta entrevista, é maravilhoso saber que destruímos todas as barreiras sociais. Aqui não temos diferenças econômicas e de espécie alguma. Nossa congregação é de todos os povos. Mas, pouco depois, a utopia socialista cristã de Jones começou a se desmoronar com a desilusão de alguns de seus seguidores. Muitos afirmam que foram enganados por Jones, sendo forçados a doar seus salários e suas propriedades para o Templo do Povo. Esta é uma das casas que foram doadas ao templo e depois vendidas por Jones. O cartório de Mendocino, na Califórnia, tem os documentos de mais de 60 propriedades que foram doadas à seita e vendidas depois. Estimativas feitas em São Francisco dizem que o Templo do Povo tem uma fortuna de 10 milhões de dólares em propriedades de todos os tipos, dinheiro de várias denominações, barras de ouro e depósitos em bancos da Suíça. A seita cresceu, aumentando o seu número de adeptos. Mas os desiludidos contavam histórias fantásticas de castigos corporais e treinamento de suicídio em massa. Teresa Cobb, ex-seguidora de Jones, foi testemunha disto. Ele dizia, ok, se o governo mandar alguém aqui para nos destruir ou prender, nós nos mataremos. Ele dizia também que no caso de suicídio em massa, 200 membros da seita continuariam vivos para matar todos os traidores que deixaram o templo. E muitos se levantavam nesta hora e diziam, Pai, nós cuidaremos deles pessoalmente para o Senhor. E estes homens estavam sempre armados. O medo de ser destruído pelo governo americano levou Jim Jones a mudar-se com seus seguidores para a Guiana. Ele tinha cartas de recomendação de governadores estaduais, de senadores, deputados e até mesmo de Rosalynn Carter, mulher do presidente. Lembro-me de ter me encontrado com Jones. Ele escreveu dizendo que queria ajudar na campanha de 76. E quando fui abrir nosso birô em São Francisco, ele estava lá. Conversamos e fizemos um lanche juntos. Foi a única vez que o vi. Ontem pela manhã, terminado o trabalho de remoção dos corpos, a situação na região de Jonestown voltou à quase normalidade. Muito embora continuem as buscas aos sobreviventes. O correspondente Lucas Mendes informa, entretanto, que o governo da Guiana está estremecido com o incidente e poderá até cair.
Líderes da oposição há mais de um ano já tinham criticado e feito denúncias sobre as irregularidades em Jonestown. Eles informaram que haviam armas ilegais na comunidade e que Jim Jones fazia importações ilegais sem pagar alfândega. Um juiz da Guiana tinha ordenado que uma criança fosse retirada de Jonestown e devolvida aos pais, mas ninguém ousou cumprir a ordem. Eles dizem que o Templo do Povo era uma organização paramilitar que defenderia o governo no caso de uma tentativa de golpe ou um levante da população. A população suspeita das informações oficiais sobre a tragédia de Jonestown e cria suas próprias versões. Uma delas é que o filho de Jim Jones, Stephen, matou os filhos e a amante do pai que estava em Georgetown na noite do suicídio-massacre para herdar sozinho a fortuna. A outra é que o verdadeiro Jim Jones está vivo. Quem morreu foi um sósia. Os adeptos que não quiseram seguir os passos de Jim Jones na Noite Branca fugiram para a selva. Quando foram encontrados ou se entregaram para a polícia, eles foram primeiros trazidos para este quartel da Polícia Militar em Georgetown. Aqui eles foram interrogados e tratados. A explicação é que eles mesmos pediram para ficar sob proteção policial, com medo do esquadrão da morte de Jones, que teria a missão de eliminar todos os adeptos que abandonaram Lida. Se esta guarda existe e conseguiu sair da selva, ninguém sabe. Mas sabe-se que existiam outras maneiras de sair de Jonestown, além do avião. Os filhos de Jones eram responsáveis pelo esquema de segurança e seriam membros deste esquadrão da morte. Stephen Jones disse que o pai era fascista, mas alguns sobreviventes afirmam que ele fazia parte do esquema de segurança. Well, the head security man was his son, Tim Jones. He was one of the head security men. O chefe do esquema de segurança era Tim Jones, filho de Jim Jones. Ele se matou? Não, ele ainda está vivo. Ele e John Jones estavam em Georgetown quando tudo aconteceu. O que foi que Jim Jones disse a vocês pouco antes da chegada do deputado Ryan? Ele disse que o deputado Ryan era um fascista. Jim Jones nos disse para não conversar com ninguém na comitiva. Se falássemos com eles, seríamos punidos e drogados quando eles fossem embora. Eu já vi gente sendo drogada lá. Às vezes eu ia à enfermaria e vi gente lá que parecia um zumbi, deitados, inteiramente bobos. Várias pessoas vieram dos Estados Unidos em busca de parentes que estavam no Templo do Povo. Muitos estão hospedados neste hotel, ainda com a esperança de que eles saiam vivos da selva. À medida que o tempo passa, essas esperanças diminuem. 4 dias depois do suicídio coletivo dos adultos e do assassinato das crianças, ficou claro que a gigantesca operação americana estava muito mais interessada em retirar os mortos de Jonestown do que em encontrar sobreviventes nas selvas. Pelo número de passaportes encontrados em Jonestown e pelos depoimentos dos que não beberam o refresco de uva de Jim Jones, 400 pessoas poderiam estar vivas na selva, vendo de longe a operação militar dos americanos. Muitos poderiam estar querendo voltar, e talvez não o fizessem, pensando que aqueles helicópteros e aviões pertencessem às forças destruidoras. Eu nunca menti para vocês. Nós não cometemos suicídio. Nós cometemos um ato de suicídio revolucionário. Jim Jones, líder de uma seita em Jonestown. Relatos não confirmados chegam a Georgetown afirmando que houve um suicídio em massa na comunidade de Jonestown. 909 homens, mulheres e crianças jazem no chão. Quase todos mortos por autoenvenenamento. Parece ser um ato incompreensível. Guiana, América do Sul.
No dia 17 de novembro de 1978, o deputado federal americano Leo Ryan chega a um pequeno campo de pouso perto de uma comunidade conhecida como Johnstown, que é o lar de quase 1000 americanos. Uma equipe de televisão do canal NBC News o acompanha. 7 horas da noite. Ele está aqui para investigar as reclamações de que seguidores da seita Templo dos Povos estão sendo detidos contra sua vontade. Sua assistente, Jack Spear, está com ele. Em uma rara entrevista para a TV, ela se lembra dos acontecimentos daquela noite. Eles fizeram uma encenação. Havia música e cantoria. Estavam mostrando o quanto eles eram felizes. Eu nunca fui tão feliz e satisfeito na minha vida. Aqui é muito divertido, realmente é muito bom. É o lugar mais bonito que eu já estive na minha vida. Era impressionante. Acho que sabem que vim aqui para conhecer mais sobre as operações aqui, e há muitas pessoas aqui que acreditam que esta é a melhor coisa que já aconteceu em suas vidas. Um membro da congregação Templo dos Povos, Vernon Gosney, se aproxima do repórter da NBC, Don Harris. Ele está trazendo um bilhete escrito às pressas. Eu passei o bilhete para Don Harris, que era repórter. Eu tentei enfiar na dobra do braço dele, que estava dobrado, e ele deixou o bilhete cair. Eu não me senti nada seguro naquele momento. Eu não sabia o que poderia acontecer comigo. A maneira pela qual as crianças se comportam... Eles parecem felizes. Don. Parece que não é uma grande família feliz no final das contas. Veja. Meu coração ficou apertado, porque o que temíamos era verdade. Vernon Gosney está louco para ir embora de Johnstown e voltar para os Estados Unidos. O bilhete pede ao deputado que o ajude. Às 11h da manhã. Na manhã seguinte, Jack Spear e os jornalistas que viajaram com o deputado entrevistam seguidores do Templo dos Povos. Tim Heiterman escreve para o San Francisco Chronicle. A pergunta mais importante para nós era se as pessoas eram livres para ir embora ou não. Você falou com ele? Não. Não, eu não. Mas eles não externavam qualquer sentimento e diziam que estavam felizes em Johnstown. Vovó Bates, a senhora gosta daqui? Eu adoro, adoro! Eu tenho uma boa escola aqui, tenho muitos amigos e gosto muito. Mas uma família preocupada finalmente quebra o silêncio para Jack Spear. Estou entendendo que vocês dois querem sair de Johnstown neste dia 18 de novembro de 1978? Sim. Quando a notícia se espalhou, mais e mais pessoas queriam ir embora. A situação ficou tensa rapidamente. Vocês não vão fazer isso! Ninguém vai ficar com as minhas crianças! Ninguém vai ficar com as minhas crianças! Os repórteres farejam uma história. Don Harris corre para entrevistar o líder da seita, Jim Jones. Ontem à noite, uma pessoa me passou este bilhete. As pessoas fazem brincadeiras, amigo. Elas mentem. Elas mentem. O que eu posso fazer? Vão embora. Eu lhes peço, por favor, vão embora. Vernon Gosney
O homem que entregou o bilhete ao repórter está muito ansioso. O congressista Ryan me disse que eu tinha a proteção do Congresso comigo e que eu não precisava me preocupar. O Congresso não significa nada aqui. Eu disse ao congressista Ryan, o senhor corre um sério perigo. O senhor precisa ir embora imediatamente. Sr. Jones. Reverendo. Sr. Jones, depois do que O descobrimos... congressista Ryan ignora o aviso. Ao contrário, ele interroga Jim Jones sobre os seguidores que querem ir embora. Por quê? Não pergunte. O que estão fazendo? Ileso, mas alarmado, o deputado Ryan interrompe sua visita. Ele tinha manchas de sangue na camisa. Estava tremendo, mas tentava disfarçar. Eu achei que era importante que fôssemos embora o mais rápido possível. Ryan, sua comitiva e 15 residentes se preparam para deixar Johnstown. Desesperado para partir, Vernon Gosney abandona seu filho de 4 anos, achando que voltaria para buscá-lo. No último minuto, outro residente, Larry Layton, se junta a eles. Eu fiquei muito desconfiada. Horas antes, ele tinha demonstrado seu total comprometimento com o Templo dos Povos e Jim Jones. 4h30 da tarde. O grupo chega ao campo de pouso que fica a 11 quilômetros de distância, de onde 2 aviões vão levá-los de volta para os Estados Unidos. Eles não percebem que foram seguidos. Eu estava organizando quem ia viajar e em que avião. O Larry e eu e alguns outros entramos no pequeno avião. E foi então que eu ouvi os disparos. Eles estavam matando todo mundo, todo mundo. Eu tentei me esconder atrás da roda de um dos aviões. Foi então que o Larry atirou em mim. Eles miravam as pessoas que queriam acertar. Don Harris foi atingido e morreu. E depois foi o congressista Ryan. Eu fiquei deitada de lado, tentando me fingir de morta. E então eles vieram e atiraram em nós a queima-roupa. Havia um osso exposto no meu braço e minha perna estava destroçada. Eu fui atingido no punho e braço esquerdo. Larry Layton é dominado. Vernon Gosney, atingido no estômago e na perna, foge para buscar abrigo na floresta, onde o jornalista Tim Reiterman e Jack Spear já tinham se abrigado. Enquanto o câmera Bob Brown está filmando este trecho chocante, ele também é atingido. Cinco minutos depois do primeiro tiro, as mortes cessam.
5 pessoas estão mortas, incluindo o congressista Ryan. Ele foi atingido mais de 20 vezes. 5h30 da tarde, Johnstown. Reunião no pavilhão. Jim Jones convoca a comunidade inteira para uma reunião. Lembrem-se todos. Entre eles está Odell Rhodes. Ele é um dos 2 únicos sobreviventes que veem o que Jim Jones faz a seguir. É uma revolução. Esta é a sua primeira entrevista para a TV desde os acontecimentos de 33 anos atrás. Famílias, crianças, todo mundo de Johnstown foi para dentro do pavilhão. Eu desconfiei que aquilo não fosse um treinamento. Façam o que eu disse. Nós estávamos nos preparando para cometer suicídio. Jim Jones ordena a preparação de uma mistura de veneno com suco de uva. Se não podemos viver em paz, vamos morrer em paz. A parte mais triste é que eles começaram com as crianças. Bebês e crianças são trazidos para frente. Eram aqueles que não podiam se defender contra nada. Depressa, minhas crianças, depressa. Chega de sofrimento. Eu deitei algumas delas e elas ficaram imóveis. Elas ficaram imóveis. Não sei se elas sentiram dor. Não. Este não é um suicídio autodestrutivo. É um suicídio revolucionário. Morram com um grau de dignidade. Sacrifiquem sua vida com dignidade. Não se sacrifiquem com lágrimas ou agonia. Muitas pessoas estavam em transe. Não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Odell foge do pavilhão. Eu simplesmente fui embora. Eu me levantei e saí andando. E ninguém me impediu. "914 pessoas morreram em Johnstown, incluindo Jim Jones, que foi encontrado morto com um tiro na cabeça. Quase 1/3 das vítimas são crianças. John Hall é professor de sociologia e estuda o Templo dos Povos e Jim Jones em especial. Na história da civilização, houve raros eventos de suicídio coletivo. Se vamos pensar sobre a história, precisamos pensar sobre o que na verdade aconteceu e por quê. Ao analisar os momentos mais importantes que levaram a estes eventos trágicos, examinando as evidências cruciais, Hall vai descobrir por que tantas pessoas morreram na floresta
e se estas mortes poderiam ter sido evitadas. No verão de 1977, Jim Jones funda uma comunidade autossuficiente na floresta da Guiana. Ele a chama de Johnstown em homenagem a si mesmo. Vindos da Califórnia, quase 1000 homens, mulheres e crianças americanas, todos seguidores do Templo dos Povos, emigram para Johnstown em busca de uma vida nova. Aqui tudo é muito diferente em relação aos Estados Unidos. Eu nunca fui tão feliz e satisfeito na minha vida. É divertido aqui, é realmente muito bom. Nada disto seria possível se não fosse por Jim Jones. Never shall forget what he's done for me. John Hall descobre que Jim Jones fundou o Templo dos Povos nos anos 1950. Tudo começou como uma pequena igreja convencional em Indianápolis. Nos anos 1970, ela se muda para São Francisco e o número de frequentadores chega aos milhares. Algumas pessoas veem uma grande parcela de Deus em meu corpo. Elas veem o Cristo em mim, uma esperança de glória. Eu represento um princípio divino, um socialismo divino, a igualdade completa, uma sociedade onde as pessoas possuem todas as coisas em comum. O Templo do Povo se tornou um movimento comunitário de contracultura, que se opunha ao que eles acreditavam ser uma distribuição de riqueza injusta. Os filmes também revelam um orador carismático e persuasivo. Sem ricos ou pobres, onde não há raças, onde houver pessoas lutando por justiça e honra, eu estarei lá. Saudações. Projeto Agrícola do Templo dos Povos. Jones descrevia Johnstown como sendo sua terra de leite e mel, onde um grupo de pessoas racialmente integradas poderiam viver felizes, sem se sentirem agredidas pelo racismo e a diferença de classes que elas sentiam nos Estados Unidos. Este grupo, que deixa tudo para trás por vontade própria e vem viver na floresta da Guiana, tem um interesse unificador no sucesso da comunidade, além da lealdade total ao seu líder. As pessoas se identificavam com sua própria organização. Elas queriam proteger seu esforço por terem se mudado para milhares de quilômetros de distância dos Estados Unidos, investindo tudo o que tinham. Assim, elas tomaram o partido de Jim Jones. A comunidade agrícola ficava a quilômetros de distância de uma pequena aldeia e era pouco acessível ao mundo exterior. Para Hall, esta estratégia é essencial para a compreensão dos eventos que se seguem. Ele podia conduzir as coisas do jeito que ele quisesse. Na verdade, este paraíso na selva é uma prisão virtual. Quando chegamos lá, eles pediram nossos passaportes. Não sabíamos que iríamos ter de entregar nossos passaportes. Com certeza eu não sabia. Nenhum de nós sabia no que estava entrando. Sem os passaportes, os moradores não podem ir embora, a não ser que Jim Jones lhes dê permissão. Ele discrimina sua lista de crimes puníveis. Querer ir embora de Johnstown. Falar mal
do pastor Jim Jones? Qualquer coisa de natureza capitalista, qualquer conforto criado. Se alguém não produzia no campo, era preguiçoso. Sentir saudade da família, qualquer tipo de questionamento sobre qualquer coisa que acontecesse em Johnstown, qualquer coisa. Se alguém ouvir falar contra as regras da comunidade, venha imediatamente falar comigo. As pessoas eram constantemente monitoradas. Se você tivesse algum segredo dentro da organização, isso colocava você em uma posição extremamente difícil. Não dava para confiar em ninguém. Leslie Wagner Wilson viveu 16 meses em Johnstown. É uma das poucas pessoas que conseguiram escapar. Eu não podia confiar nem em minha própria mãe, ou irmã, ou irmão, e contar-lhes o que eu estava sentindo. Falando com algumas pessoas que, como Leslie, conseguiram fugir de Johnstown, Hall descobre que famílias traíam famílias porque tinham medo do líder. Jim Jones punia quem quer que fosse visto como dissidente. Como ousa? As pessoas podiam ser postas em situações traumáticas. Contra a sua família! Havia casos de terror psicológico no qual uma pessoa poderia ser posta em um poço e depois era avisada que poriam cobras lá dentro. Por favor, não! Por favor! Saia daqui! Saia daqui! Havia um temor da retaliação e havia um condicionamento e programação mental que era muito, muito intenso. John Hall sabe que a comunidade é coberta de temor, suspeita e negação. A autoridade de Jim Jones é inquestionável. Seu controle é reforçado pela falta de controle externo do grupo. Hall descobre que as autoridades guianesas gostam de tê-lo por ali. Johnstown está localizada a 65 quilômetros da fronteira disputada com a Venezuela. As autoridades da Guiana consideraram a grande possibilidade de uma invasão venezuelana na Guiana. Beni Kahan é o embaixador da Guiana nos Estados Unidos. Colocar um grupo grande de americanos na fronteira seria uma boa manobra, uma medida preventiva por parte da Guiana, no caso da Venezuela querer invadir. A Venezuela não faria uma investida na fronteira que pusesse em risco a vida de americanos. Por isso, os guianeses não se importam em permitir que Jim Jones trabalhe com uma impunidade virtual. Com certeza, o governo da Guiana não fez o suficiente para proteger as pessoas que estavam ali no país e permitiram a Jones uma liberdade exacerbada. Jim Jones está governando um país dentro de um país. Jim Jones reforça ainda mais o seu controle com a ajuda de suas seguidoras. Elas eram o que eu chamo de concubinas. Elas mantinham relações com alguns representantes do governo para deixá-los felizes e sem vontade de saber o que estava acontecendo em Johnstown. As autoridades locais são convencidas a fecharem os olhos. Isso faz com que Jones importe bens para Johnstown ilegalmente.
Armas são contrabandeadas para dentro da comunidade e Jones justifica que serão usadas para protegê-los de ataques hostis. Tim Heiterman segue a trilha do contrabando até os Estados Unidos e descobre que Jim Jones usa sua igreja como fachada. Bíblia, na linguagem do templo, era um eufemismo para arma. Entre as armas que foram trazidas, estava uma que foi usada cerca de um ano depois no assassinato do congressista Leo Ryan. John Hall sabe que Jim Jones não é observado de perto pelas autoridades guianesas. Mas ele está interessado em descobrir o quanto o governo dos Estados Unidos sabe sobre o que está acontecendo dentro do Templo dos Povos. Jack Spear sobrevive ao tiroteio no campo de pouso. Ela afirma que a administração Carter em Washington não dá a atenção necessária às atividades de Jim Jones. O Departamento de Estado não foi muito habilidoso. Eles deveriam ter sido muito mais agressivos na avaliação das condições sob as quais aqueles cidadãos americanos estavam vivendo. Entretanto, John Hall sabe que as autoridades americanas automaticamente se interessam por qualquer movimento político que seja simpatizante de regimes de esquerda. Eles tinham conhecimento dos conflitos na fronteira com a Venezuela e a aliança do Templo dos Povos com o socialismo do governo guianês. Mas a condição oficial do Templo do Povo como igreja significa que constitucionalmente o governo tem poderes limitados para investigar. Aquela era uma organização religiosa e nosso país realmente oferece uma grande proteção a organizações religiosas. Isso ajudou a proteger o templo de parte do escrutínio que ele provavelmente necessitasse. Por conta de seu rótulo de igreja, eles se safavam de várias coisas que jamais deveriam ter se safado. Era uma seita, pura e simplesmente. Porém, apesar da falta de controle, Jim Jones está convencido de que o governo americano está atrás dele. Jones ficou totalmente possuído. Ele acreditava que havia um grande número de agências que queriam pegá-lo. E essa paranoia deve ter sido aumentada pelo coquetel de drogas que ele toma para uma doença não identificada. Jones começa a ver ameaças por todo lado. Alerta! Alerta! As ameaças variavam. Poderiam ser do Exército da Libertação Guianesa, a CIA, o FBI. Temos de mantê-los afastados. John Hall descobre que, motivado por sua paranoia, Jones fica cada vez mais obcecado com a lealdade de seus seguidores. Ele regularmente testa os limites deles. Jim Jones estava sempre fazendo a gente chegar ao limite. E depois ia além. Mais além e um pouco mais além. Até onde era aceitável. Até que, no final, havia muitas coisas que não eram aceitáveis. Noite branca, noite branca. Noites brancas são reuniões convocadas por Jim Jones em que ele ordena seus seguidores a mostrar sua devoção, tomando veneno. Era um teste real de quanto as pessoas estavam dispostas a seguir. O governo americano está vindo nos buscar. No meio do ritual, ele alega que o Templo dos Povos está sob ataque de uma força externa hostil e a única maneira de derrotá-la é através de um suicídio coletivo. Estão prontos para sacrificar suas vidas? Se vocês tentarem mexer com a gente, nós vamos cometer um suicídio revolucionário.
Ele disse, vocês estão prontos para morrer em um suicídio revolucionário? E eu respondi, sim, pastor, claro, na esperança de não ter de tomar aquilo. Você. Venha. E beba. 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 Beba tudo. Inacreditavelmente, muitos bebem. Beba. Beba. As pessoas bebiam. Elas não tinham escolha. Elas não tinham escolha. Mas a bebida nunca era veneno de verdade. E os ataques prometidos nunca chegavam. Mas a cada teste, Jones reforça seu domínio hipnótico sobre seus seguidores. Beba. John Hall acredita que eles concordam em beber o que eles pensam ser veneno porque aceitam o cenário do dia do juízo final, que Jones continuamente prevê. Uma ideologia apocalíptica em um grupo religioso vai motivar as pessoas a fazerem coisas além de suas vidas normais. Beba. Nesse evento horrendo, Jones fez as pessoas se acostumarem com a ideia de participar de um sacrifício, do qual o resultado final seria suas próprias mortes. Entretanto, no dia 18 de novembro de 1978, enquanto 5 vítimas jazem no campo de pouso, a mistura venenosa de cianeto de potássio é de verdade. 909 homens, mulheres e crianças vão morrer. Hall acredita que isso só aconteceria depois de uma intervenção genuína de forças externas hostis. A personalidade de Jones, seu estado psicológico e etc. não eram suficientes para apressar as mortes e o suicídio em massa. Mas quando as forças hostis formam uma coalizão poderosa, chega a hora do dia do juízo final de Jones. Em 1977, uma revista americana publica um relato prejudicial ao Templo dos Povos. Ali havia um movimento radical de esquerda, operando por trás de uma fachada. Eles tinham segredos. A fonte do artigo é um grupo conhecido como os Parentes Preocupados. Ele é composto de desertores e parentes de membros que se preocupam com seu bem-estar. Do ponto de vista dos parentes preocupados, essa organização não deveria existir. Eles afirmavam que Jonestown estava sendo administrada como um campo de prisioneiros. Para Jim Jones, a ação direta de parentes preocupados apresenta uma ameaça real. Jones e sua liderança estavam muito preocupados com os danos que aquelas pessoas poderiam provocar na organização. Eles estavam realmente muito preocupados com a possibilidade de que eles poderiam ser extintos. E no ponto de vista de Jones, a mídia é o porta-voz. Ele odiava mortalmente qualquer pessoa que fosse da mídia. Não se pode confiar nelas. São todas mentirosas. A escória do mundo. Os parentes preocupados buscam a ajuda do congressista Leo Ryan. Ele abraça a causa deles com entusiasmo e decide visitar Jonestown. Hall descobre então uma motivação pessoal por trás da atuação de Ryan. Fala, Jack. Ryan tinha familiares que tinham se envolvido com movimentos religiosos e partilhava uma visão antisseita com os parentes preocupados. Vou ver o que posso fazer. Ele ficou desconfiado e queria proteger seus eleitores. Ele era aventureiro e não iria fazer as coisas do jeito normal. Não importa o que fosse fazer. Dias antes de partir,
O deputado ignora um aviso direto vindo de dentro de Johnstown. Você está ameaçando um congressista dos Estados Unidos? Estou avisando que haverá punição. Sua filha ouve quando discute com um membro do círculo de Jim Jones. Não vou aceitar isso. Foi uma conversa acalorada e meu pai disse: "Você está me ameaçando?" E ele disse que não poderia se responsabilizar pelo que poderia acontecer com ele. Essa discussão não o detém. Na verdade, surte um resultado oposto. O congressista viaja para Johnstown no dia 14 de novembro de 1978. E apesar da ameaça e dos artigos nos jornais sobre a violência, ele não leva segurança armada. Antes de ele ir, eu disse ao meu pai: "Pai, não deixe ninguém atirar em você." E ele me abraçou e disse: "Não se preocupe, você me conhece, eu vou ficar bem." Ryan chega a Johnstown no dia 17 de novembro com assistentes parlamentares, os parentes preocupados e jornalistas. Eles representam os 3 grupos que Jim Jones teme que estejam ali para destruí-lo. Deus! Droga! Droga! A visita faz com que Jones entre em um estado intenso de pânico. Ele não sabia o que ia acontecer. Não há mesmo jeito de detê-los? Ele não tinha controle sobre o congressista Ryan ou sobre aquelas pessoas. A chegada deles desencadeia uma série de eventos catastróficos que vão resultar na morte de centenas de seguidores de Jim Jones. Depois de investigar profundamente, poderemos revelar a série de acontecimentos que permitiram que um homem provocasse a morte de um congressista e mais 913 cidadãos americanos. É o maior suicídio coletivo conhecido na história moderna. 24 horas para o desastre. O congressista Ryan chega a Johnstown com uma comitiva de jornalistas e parentes preocupados. Eles não estão armados. 21 horas para o desastre. Jim Jones prepara uma celebração de boas-vindas. Ele ordena que seus seguidores façam uma encenação para enganar o congressista. Aquilo não era verdadeiro, mas fizemos uma festa para ele porque era assim que recebíamos os visitantes. 20 horas para o desastre. Vernon Gosney passa secretamente um bilhete para o repórter Don Harris pedindo ajuda para ir embora. 2 horas para o desastre. O congressista Ryan é atacado por fiéis ao Templo dos Povos, enquanto Jim Jones observa impassivelmente. Ryan decide partir imediatamente. 15 minutos para o desastre. Uma caminhonete chega ao campo de pouso. Ela traz um grupo de atiradores do Templo dos Povos. Jones deve ter dado a ordem. Os atiradores de elite simplesmente não teriam feito aquilo sozinhos. 5 minutos para o desastre. Tim Reiterman, Vernon Gosney e Jack Spear se escondem na floresta até os atiradores irem embora. O congressista Ryan morre ali no chão. Enquanto isso, Jim Jones põe em prática seu suicídio revolucionário, realizando o apocalipse que ele vinha ensaiando durante anos. Nós fomos terrivelmente traídos. Terrivelmente traídos. Ele estava falando das pessoas que tinham ido embora e como elas os tinham posto em perigo. Jones afirma que o assassinato do congressista vai provocar uma retaliação violenta com força total do exército americano. Eu nunca menti para vocês. Quando eles começarem a chegar de paraquedas, vão atirar em nossos bebês inocentes. Tinham uma série de maneiras pelas quais
seríamos executados ou mortos. As crianças são envenenadas primeiro. Jim Jones sabe que depois que elas estiverem mortas, os pais terão poucos motivos para viver. Muitos pais resolveram morrer porque seus filhos já tinham morrido. Se não fosse assim, muitos não teriam se matado. Nós não cometemos suicídio. Nós cometemos um ato revolucionário suicida. "914 pessoas morrem em Jonestown. Só vai haver outra perda grande de vidas de civis americanos durante os acontecimentos de 11 de setembro de 2001. Atualmente, a luta contra seitas perigosas continua seguindo a experiência de Jack Spear. Hoje, ela é congressista em São Francisco, assim como era seu antigo chefe, Leo Ryan. Eu sinto que tenho uma responsabilidade enorme por ter os mesmos valores que ele tinha ao ir atrás de justiça e ao questionar o status quo. Não há como saber se sem a intervenção de Ryan, a carnificina poderia ter sido evitada. Meu pai foi o catalisador da tragédia, mas eu acho que aquilo iria acontecer de uma maneira ou de outra. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas foram assassinadas e quantas morreram por vontade própria. Houve pessoas que foram assassinadas e, com certeza, as crianças não poderiam ter tomado a decisão sobre sua própria morte. Por outro lado, ficou bem claro que muitos agiram em solidariedade a Jones em um cenário perverso e tiraram suas próprias vidas. Vernon Gosney, ferido no campo de pouso, nunca teve a chance de voltar e resgatar seu filho. Eu lembro que meu filho estava com 4 anos e que nunca chegou aos 5. Ele não teve opção na vida para escolher como ele viveria ou mesmo como morreria. Leslie Wagner Wilson perdeu 6 familiares próximos, incluindo o marido e sua mãe. É horrível pensar quais eram os sentimentos de nossa família conforme tudo foi acontecendo, porque quando penso na minha mãe, aquele foi o maior erro que ela cometeu. Versão Marshmallow São Paulo.